Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Edivaldo, bem-vindo ao canal. Nós falamos sobre o cabeçote. Eu ia pegar o cabeçote novamente fazer uma demonstração, mas eu achei melhor, para vocês compreenderem melhor, pegar o virabrequim novamente. Depois desse vídeo, vai demorar um pouco para mim gravar vídeo, porque eu só vou gravar agora montando e mostrando para vocês montando na prática. Essas informações que eu estou dando é importante para quem quer montar motor. Quem quer montar motor tem que saber dessas coisas aqui, entendeu? Então, vamos lá, né? Vamos pro vídeo e vocês vão aprender uma coisa assim tremenda aqui para quem não sabe, para quem sabe vai relembrar, né? Sobre a importância dos contrapesos do virabrequim. Esses caras aqui, né? No outro vídeo do virabrequim eu já falei sobre os buracos que lubrificam, que são esses daqui, ó. Eles são mergulhados no cárter, certo? E quando eles estão na parte de cima, virando em alta velocidade, eles jogam óleo para baixo dos pistões. Então eles lubrificam os cilindros por respingo. E essa parte aqui, só para recapitular, essa parte aqui é o ponto morto superior, onde você encaixa a ferramenta e trava ele aqui, tá? Bem, então vamos lá. Depois eu vou falar mais coisas sobre isso daqui quando eu estiver montando ele no bloco. Esse contrapeso, ele tem uma função, né? Lembra lá do cabeçote, o último vídeo que nós tivemos, né? Tem a parte da explosão. São, a cada ciclo, certo? 4 tempos. Ele gera uma explosão. 4 cilindros, certo? 4 movimentos que geram força motriz e 12 que desperdiçam força motriz. São necessários? São. Porém, eles geram atrito, geram arrasto, desperdiçam a força motriz. Então, veja bem, esse cara aqui, e sem ele, se você desse partida no motor, o motor ia pegar, ia estourar 1, 2, 3, 4 vezes e não ia pegar mais. Aí você ia ter que dar embalo e ele não ia virar por si só. Por quê? O contrapeso ele tem a função de dar embalo no virabrequim. Ele dá embalo para compensar esses outros 3 tempos que não geram a força motriz. Viu que legal? Se não for ele, o motor para. Porque ele dá o embalo. Está entendendo? Ele chega e embala de tal forma que compensa os outros tempos que não produz a força motriz. Então veja bem, ele aliado ao volante do motor, que o volante do motor, o peso do volante do motor determina a curva de torque, a curva ascendente de torque, vezes balanceamento do virabrequim, os contrapesos, vezes taxa de compressão, vai dar o melhor momento de torque. No caso do motor da Trafic, que é esse que nós estamos usando aqui como exemplo, certo? Ele foi feito para baixa rotação, até mesmo o motor a gasolina não tem muita rotação não. E tem muita gente que fala em instalar turbina, né? Colocar turbina no motor, principalmente na diesel. E eu vou falar o que vai acontecer. Por causa desses contrapesos e por causa do bloco sem alumínio, certo? O bloco é em alumínio. Muita gente pensa que não é porque ele é pintado de preto, mas ele é em alumínio. Vai haver um esforço tão grande na estrutura do bloco em relação à fixação do virabrequim, do eixo do virabrequim, ou seja, dos mancais, que vai haver fissura e até quebra do bloco ou quebra da biela. Esse motor não foi projetado para ter alta rotação. A turbina ela foi criada para dar mais rotação do que o projetado no motor. Eu sou contra turbinar motor que não foi projetado de fábrica, exatamente por conta disso. Contrapeso do virabrequim, volante do motor
taxa de compressão para determinar uma curva ascendente de torque. Se você colocar uma turbina no carro, o que vai acontecer? Todo esse projeto, todo esse cálculo que foi feito, que não é fácil fazer, é a coisa mais difícil que tem para fazer no motor, é isso daí, para vocês terem ideia, é esse cálculo. Todo esse cálculo que foi feito, ele cai por terra. Por quê? Porque você modificou a taxa de compressão, entendeu? Você modificou uma série de coisas. E aí o que acontece? Pode haver quebra. Não é que vai haver, pode haver. Você vai no cara que instala a turbina e vem com aquele ar que entende. Não, eu sei, fica muito bom, não sei o quê. Só que o motor dentro dele, a coisa é séria. Deixa eu explicar um negócio para vocês que vocês vão ver na prática. Esse cara também, ele é responsável por manter o motor em alta velocidade. Como? Eu vou explicar para vocês. Esse motor, por exemplo, da Trafic, o melhor momento de torque dele é a 2000 RPM e ele tem 121 kg de torque por metro. É um trator. Então, a partir desse momento, conforme ele mais vira, e isso não é só ele, todos os carros, você pega essa, conforme ele mais vira, mais torque ele vai perdendo. Porém, os contrapesos vão mantendo, vão conseguindo aumentar a velocidade. Você já dirigiu um carro, por exemplo, e atingiu a velocidade de 130 km por hora com facilidade? E a partir dos 130 km por hora, para você aumentar para 140, 10 km por hora a mais, demorou, foi um sacrifício, ele demora muito, né? Você precisa pisar. Por que é? Por causa da velocidade dos pistões, a velocidade do pistão está muito alta, né? A admissão de gás ou a admissão de ar, no caso do motor a diesel, no caso do motor a gasolina, a admissão de gás, ela não tem a mesma eficiência, é tão rápido o pistão está trabalhando, que entra pouco gás. E para que esse gás gere um pouco de força, é preciso de uma mistura mais rica. Por isso que você está pisando mais no acelerador, certo? Porém, a borboleta está no máximo, está entrando o ar no máximo nela, porém o pistão não consegue receber aquele ar. Não consegue, porque é um motor de pressão atmosférica, ou seja, aspirado. Ele não tem a turbina. Eu estou explicando isso por causa da turbina, gente. Então o que acontece? A força que ele produz é muito pouca, porque a quantidade de gás que entra nele é muito pouca, porém é uma quantidade de gás mais rica por conta que você está pisando no acelerador. Então ele gasta mais, porque tem que ter uma quantidade de gás mais rica para que ele possa conseguir gerar essa força a ponto de aumentar a velocidade. E daí que a velocidade é aumentada de uma forma bem lenta mesmo, né? Por conta da quantidade, não é a riqueza da mistura, a quantidade de gás que entra dentro das camisas por conta da velocidade do pistão, a alta rotação. Seria nesse ponto que seria interessante entrar a turbina no motor. Isso não estou falando no caso do Trafic, o motor foi construído, a estrutura do motor não permite que se use turbina nesse motor. Vai comprometer a vida útil dele, vai quebrar. Certo? Eu estou falando isso aí para outros motores. Então aí você tem que fazer a leitura. Quando acontece isso, o motor ele acelera bem até tal faixa de velocidade, né? Até tantos RPM. A partir desse RPM é que você teria que colocar uma turbina proporcional à capacidade de respiração do motor. É uma coisa complicada, não é o objetivo do nosso vídeo, mas é para você entender o funcionamento, para que você venha aproveitar o restante da potência do motor, para que o cilindro possa encher mais, a pressão dentro
tubo de admissão ser maior, o cilindro possa encher mais e ele possa aproveitar esse restante de energia, vamos dizer assim. Porém, isso é claro, isso tudo mexe com curva de torque, mexe com o desenho do virabrequim. Se você pegar, por exemplo, um motor de Gol 1.6 aspirado e um motor de um Gol 1.6 turbo, você vai ver que o virabrequim deles são diferentes. Biela diferente, né? Cabeça de pistão diferente, entendeu? Válvulas diferentes, são tudo diferente. Por quê? Porque o motor turbo foi criado para isso, tá bom? Gente, e o que acontece? É exatamente esse o aspecto técnico que tem que ser observado. Não vai montar o seu motor e colocar turbina, aí depois vai quebrar, vai travar o motor. Não foi feito para Trafic, não foi feito para vários motores, certo? E aí você vai falar assim, puxa vida, eu fiz errado. Você fez errado de colocar a turbina, tá? Eu vou dar um exemplo também da importância dos contrapesos, tá? Dos contrapesos e do peso do volante do motor, certo? Usando um exemplo, o motor Chevrolet 6 cilindros, de concepção muito antiga, que equipava o Opala, equipava o caminhão C60 e equipava as picapes Chevrolet. Era um motor 6 cilindros em linha, que foi projetado na década de 40, se não me engano. Mas que a GM conseguiu melhorar aqui no Brasil e conseguiu usar por muito tempo. Né? Equipa o Diplomata, ele equipa o Diplomata, equipa o Opala Diplomata, equipa o Opala 6 cilindros, equipa as caminhonetes, desde a caminhonete 3100 até a Chevrolet Brasil, né? Até os caminhões C60. O que é que muda nesses motores se é o mesmo motor? Como é que o motor de caminhão anda no carro, como é do carro anda no caminhão? É esse cara aqui, ó. O peso desses cara versus o volante do motor, que muda a curvatura de torque. Tá vendo? Entendeu? Versus a taxa de compressão. Tá bom? É isso aí, gente. Agora o vídeo que eu fizer agora simplesmente vai ser quando eu estiver montando o motor e vou dar o passo a passo. Tá bom? Considere colaborar com esse projeto da gente aqui, ó, tá? Que vai demorar um pouco, porque agora o bloco vai para retífica, existe uma necessidade de reparação da rosca que está espanada e a necessidade de eu comprar as peças para poder fazer a montagem. Então vai durar um pouco porque o tempo não está dando, sabe o tempo? E eu preciso da colaboração de vocês para me ajudar, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado.